dia, espero que vocês estejam bem. Beleza? Agora sim, vamos lá. Aula 55. Na verdade, é a primeira aula aqui do nosso apostila 8. Página 312, Revolução Chinesa. Enquanto que nós temos no livro texto, capítulo 19, página 56. Grandes revoluções do século XX, Revolução Chinesa. Então, para além do nosso texto, para além da questão do vestibular e tal, sabemos a importância da China para o mundo hoje. Então não tem como falar em desenvolvimento econômico, em taxa de crescimento, em economia, não sei das quantas, sem falar da China. Não é à toa que é uma das grandes rivais dos Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos tratam seus rivais como inimigos, né? Mas, na verdade, não são nem os Estados Unidos, são alguns governantes, como esse que está lá agora. Há algum tempo nós quem ia comprar produto suspeito, assim, vou lá no Xing Ling, né? Produtos chineses não tinham... eram duvidosos, vamos dizer assim. Parece que essa fase já está superada, os produtos são bem procurados hoje, inclusive. Prova disso, inclusive, de novo, é esse crescimento da China. Nos últimos momentos aí, desse período que estamos vendo, o crescimento foi menor do que eles esperavam, mas ainda foi um crescimento. O governo chinês, inclusive, aproveitou esse momento para investir no crescimento do mercado interno, para isso aumentando os salários, dando qualidade de vida melhor e tudo mais. Bom, mas a China, ela já era importante para o mundo muito antes do que estamos vendo agora. Lembro até de um filme interessante, um documentário que eu assisti, me parece que era da antiga TV Manchete, né, que eu vi o documentário, não sei a produção de quem era, não deu tempo de procurar, chamado China, o Império do Centro. Que era inclusive aquela ideia, né, que os chineses tinham e que muitos povos ainda também tiveram e outros ainda têm, de que são o centro do mundo. Então, eles eram o centro do mundo, tinha o palácio do imperador, onde no centro do palácio, no lugar mais central possível, ele governava todo o Império Chinês. A China peculiar, a economia, uma política milenar, que apesar de tudo que se passou ainda é presente, né? Houve uma modernização, mas essa cultura tradicional se mantém. Mostrava assim no documentário a rua das inteligências acumuladas, Praça da Paz Celestial. Olha que interessante, né? Essa forma de nomear os espaços públicos, por exemplo. A China também, num documentário, nesse mesmo documentário falando da parte da artística, né? Eu vi uma ópera, então mostrava uma peça repleta de teatro, de simbolismo, desculpe aí. Então aparecia alguém de branco, que podia significar paz em algum lugar, podia significar raça superior em outra. Na cultura chinesa, o branco significava, e ainda significa em alguns lugares, o invasor, né? Aquele que veio tirar. O vermelho, que pode significar pare, problemas, não sei o quê, coragem, luta, né? Coragem parece-me que era a cor negra. De qualquer forma, para a gente perceber que para entender de fato o povo chinês tem que passar por esse aspecto cultural. Então nós não vamos aqui estudar cultura chinesa, nem a história da China, mesmo que seria gratificante, mas não dá para fazer isso com o tempo que nós temos.
E o nosso foco aqui é a Revolução Chinesa. Essa introdução vai perceber quantos elementos compõem o povo chinês, para perceber que estamos vendo só um aspecto dessa nação, tá? Bom, nós sabemos que a China já era importante anteriormente, povo testemunho, cultura milenária e tal, Rota da Seda, o caminho das especiarias, inclusive o caminho das especiarias que levou à chegada do europeu à América, tudo isso daí. Bom, a partir ali do século XVII, nós temos na China a dinastia Manchu. A dinastia Manchu vai estar presente, portanto, naquele período que nós conhecemos como imperialismo. O imperialismo europeu sobre a Ásia e a África. O período imperialista sobre a China, ele foi nocivo, né, na maior parte dele. A China tinha tanta riqueza do material ao cultural que todo mundo queria um pedaço da China. Então tem que entender, a China é um país de dimensões absurdas, uma população numerosamente gigantesca, né? E ela virou no século XIX o que nós chamamos do que foi chamado de o quintal do mundo. Tá? China, o quintal do mundo. Predominantemente dominada pelos ingleses, mas outros todos passaram por lá. Tá? Dos franceses, dos alemães, dos norte-americanos. Isso, de maneira especial, os japoneses. Então, um quintal do mundo. Um dos conflitos mais marcantes pelo que passou nesse período, nós já vimos a famosa mais detestável, Guerra do Ópio. Vocês lembram, né? A Inglaterra produzia ópio. Ópio é aquela droga tirada daquela planta chamada papoula. Viciante. Então, a Inglaterra produzia o ópio na Índia, queria vender para a China. E não dava, o mercado está fechado, foi feita uma guerra, né? E abriu-se, né, o mercado, não só para o ópio, mas aí para tudo, o mercado livre, né? Então o mercado livre a partir de uma guerra, desse naipe. Hong Kong administrada pelos ingleses e tal, praticamente até 1997, se não estou enganado. Nesse período de imperialismo, tivemos algumas resistências, mas elas foram massacradas. O governo chinês teve o poder, né, político, teve certa autonomia ali, desde que obedecesse, seguisse as orientações da Inglaterra. Nesse período, tivemos grandes diferenças sociais. A diferença entre ricos e pobres aumentou muito nesse período aí. E quando essa questão social se agrava, tem que achar saída por algum lugar, e uma das saídas acabam sendo as ideias, aqui um pernilongo, né? As ideias socialistas, tá? Fortes lá. Então temos essa visão aí. Em 1905, Sun Yat-sen vai fundar o Partido Nacionalista Chinês. O Partido Nacionalista chamado Kuomintang, tá no seu texto aqui, logo no primeiro parágrafo aí, ó. Kuomintang, o Partido Nacionalista. Você pode falar dos dois jeitos. 1905. Em 1911, portanto, pouco tempo depois, ele já promove aqui, com a população, a queda do poder imperial. Então, eles vão proclamar a República em 1911. Alguém pode até chamar isso aqui de um movimento ou de uma revolução nacionalista. Tá?
porque eles também estão lutando aqui contra os invasores. Em 1921, nós temos a fundação do PCC. Não é esse aí, é outro. Partido Comunista Chinês, tá bom? O PCC chinês, fundado em 1921, entre outros, né, pelo Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, personagem importante de todo esse período da história chinesa. O Sun Yat-sen, que vai criar o Kuomintang, ele morre em 1925, tá? No lugar dele vai chegar um outro personagem, Chiang Kai-shek. Calma, não é que você tem que decorar esses nomes todos. Aqui alguns desses nomes eu tenho que falar para podermos situar, eles vão aparecer. Porque na prática nós vamos ter aqui, de um lado, Chiang Kai-shek com o Kuomintang, esse partido nacionalista, e de outro lado, o PCC, o Partido Comunista Chinês, do Mao Tse-tung. Eles vão acabar disputando o poder na China. Nesse período aqui, vai acontecer o que nós chamamos de uma guerra civil na China, porque o Chiang Kai-shek, que vai assumir o poder, ele veio fazer uma campanha contra o comunismo e vai perseguir os comunistas que vão fugir, né, para áreas distantes aqui do poder do Partido Nacionalista. E nesse momento vai acontecer o que é chamado de a Grande Marcha, tá? Essa Grande Marcha, ou mais conhecida como a Longa Marcha, que vai percorrer mais de 12 mil quilômetros, ela é o momento em que esse nome do Mao Tse-tung se consolida como o grande líder do povo chinês, dentro desse contexto da Guerra Civil, tá bom? Só que a China não está sozinha, né? Ela tem os países ali em volta e nesse contexto ela tem o Japão. Você vai lembrar que o Japão tinha feito a sua revolução também de cunho nacionalista, né? Que levou à era Meiji e o Japão virou imperialista. Então ele fez a guerra com diversos povos, como por exemplo a Rússia. E agora o Japão vai invadir a China. Em 1931, o Japão invade, o Império Japonês invade a República Chinesa. 31. Só vai sair em 45, quando acaba a Segunda Guerra e o Japão é derrotado. Nesse período, aquela guerra civil que existia entre os comunistas e os nacionalistas, ela dá tipo uma trégua, tá? Ela já tinha dado uma trégua anteriormente, quando, por influência do Partido Comunista Russo, durante a guerra também, eles continuam sendo adversários, mas eles têm um inimigo pior, ou acima aqui nesse momento, inimigo de ambos, que é o Império Japonês. Então, o Partido Comunista e o Partido Nacionalista meio que formam uma frente única. E a União Soviética, essa é a Segunda Guerra, né? A União Soviética, por Stalin, praticamente dá essa ordem, né, ao Partido Comunista Chinês, que eles devem se unir para combater os fascismos e, no caso aí, para combater o Japão, tá? Mas mesmo assim, eles vão ter hostilidades, tá? Vão ter momentos ali de, não só de discordância, mas de atrito mesmo. Antes da invasão japonesa, inclusive, né, que ficou atolado, né, entre os comunistas, Chiang Kai-shek promoveu um grande massacre em Xangai, território dominado ideologicamente pelos comunistas, né? Então, algo que ficou marcante isso daí. Bom,
Mas em 45 os japoneses saem, são retirados aí, o Japão vai ter uma outra postura a partir daí, já falamos disso em alguns momentos, vamos falar em outros. Bom, mas aí a China volta, ou procura voltar, à disputa anterior. Retorna aquela guerra civil entre nacionalistas e comunistas. Rompeu a aliança, rompeu a frente única. E nessa disputa já em 45, quando a guerra termina, a Segunda Guerra, vai se prolongar até 1949, onde temos a vitória dos socialistas ou dos comunistas de Mao Tse Tung. Então a Revolução Chinesa ela é vitoriosa em 1949, pouco tempo então depois da Segunda Guerra Mundial. Vai nascer aí a China comunista, alguém fala China socialista, nesse caso é porque o partido é comunista. Vai ser chamada de República Popular da China. República Popular da China. E ela vai ter uma semelhança gigantesca com a União Soviética. Então o espelho do Mao Tse Tung vai ser justamente o Stalin ou o stalinismo. Então você tinha lá os planos quinquenais, lá na Rússia. Lembra dos planos quinquenais de Stalin? Então, aqui nós vamos ter também os planos quinquenais na China. Ela vai meio que seguir aquele roteiro. Lá o Stalin provocou a coletivização da terra. Os chineses vão fazer também a coletivização da terra. E vão também investir na industrialização. Mas vamos fazer reforma agrária, né? Quando eu falo coletivização da terra, coletivizar, reforma agrária. O segundo plano quinquenal o primeiro plano é de 53 a 58. Depois tem o segundo plano quinquenal, que é o grande salto adiante. Mas espera só para ter um detalhe, quando eu falo aqui em industrialização. Apesar de ter a Rússia ou a União Soviética como seu espelho, nós vamos ver que eles tinham também algumas divergências, tá? De cara, nesse processo aqui, ainda com Stalin, ainda nesse momento, primeiro, o partido russo, né, o comunismo russo dizia assim, a China não está preparada para uma revolução. A revolução ela tem que se dar em outro momento. Porque pela teoria marxista, quem é o elemento revolucionário? É o proletariado, o operário, o trabalhador urbano. A China era predominantemente rural, era camponesa. Então o elemento revolucionário tem que ser o camponês. Então Mao Tse Tung afirmava que na China o camponês é que seria a peça importante da revolução, enquanto que a Rússia discordava disso. Então veja, se espelhar na União Soviética não significa também concordar com tudo. Já tinham essa divergência, tanto que eles fizeram a revolução a partir dessa concepção. Beleza? Beleza. Bom, mas tivemos esse primeiro, esse plano quinquenal, né? Esse primeiro e segundo plano quinquenal em 53 e 58. Mas também em 53 é o ano em que morre o Stalin. E quando o Stalin morre, assume o poder o Nikita Khrushchev. E o Nikita Khrushchev vai promover uma desestalinização lá na União Soviética, enquanto que a China está procurando se estalinizar, na perspectiva do Mao Tse Tung. Então as divergências vão ser grandes a partir daí, quase um afastamento, tá? Antes de seguir aqui, só para deixar claro, eu tinha anotado algumas das principais divergências, porque assim já matamos esse tema. A primeira é essa concepção da revolução, que eu já falei, tá? Operário, camponês, porque não os dois, tal. Que vem daquela interpretação do marxismo. Segundo, os chineses não queriam ser só mais uma república da União Soviética, tá? Ser mais um apêndice, ser mais um coadjuvante.
queria ser muito mais do que isso, então não vai aceitar ordens, vamos dizer assim. Tá? Depois tinham problemas de disputas e questionamentos sobre limites territoriais. A China ficou muito desconfortável com a ação dos soviéticos na Guerra da Coreia, onde ela foi praticamente sozinha. Então ela esperava uma atitude mais proativa dos soviéticos lá, uma presença mais significativa na Guerra da Coreia. E depois essas divergências com o Nikita Khrushchev. Veja, é aquele que foi lá nos Estados Unidos, conversou com o presidente e tal. Ele vai falar em coexistência pacífica. Então ele vai levando a União Soviética para um outro caminho que não era o caminho que a China estava levando. Ela era muito mais fiel ao que o Stalin promovia antes lá. Então temos uma disputa e um certo rompimento nesse processo entre os dois maiores, né, países de proposta socialista desse período. Mas eu tinha lembrado que o segundo grande momento desses planos quinquenais foi o grande salto à frente, ou o grande salto adiante, tá? Que é um segundo momento da Revolução, onde Mao Tse-tung percebe que tem que industrializar, né? Não está acontecendo o processo de industrialização da China, e ele vai fazer essa industrialização atrelada ao movimento camponês, a atitude do campo, né? Quando eu falo de industrialização é aquela pesada, a questão da siderúrgica, fazer o aço e tudo mais. Vai fazer isso no camponês, seja comunidades populares. Não deu muito certo, o aço de má qualidade, áreas de plantação foram transformadas em áreas de industrialização, então aumentou a fome. A China já tinha passado por um processo de fomes absurdas no passado. Pessoas morriam simplesmente no chão, não tinha comida. E volta agora a conviver com a fome. E o pior, né? Eles estão aqui no momento sem o apoio soviético, porque estão nessas divergências. Então esse distanciamento pós-queda de Stalin prejudicou bastante a China nessa questão da industrialização. Era necessário então dar mais um salto, mais um fato político, que será a Revolução Cultural. Tá? Então já é um outro momento. A Revolução Cultural vai de 1966 até 76. Então pega, inclusive, 68, né, onde os jovens estavam nas ruas em praticamente o mundo todo. Vamos ter um capítulo para falar sobre isso. Aqui os jovens chineses também foram para as ruas. Mas essa Revolução Cultural, a juventude chinesa, que formou uma guarda vermelha, né, ela vai à rua para defender o governo. Em especial defender a figura do Mao Tse-tung. Carregavam um livrinho vermelho, que era o livro escrito por Mao Tse-tung, seus ditados, suas reflexões e tal. E a Revolução Cultural, ela tem aí diferentes interpretações ou explicações. No nosso texto, no nosso livro lá, né, tem um texto muito interessante, onde ele faz uma crítica muito grande, ele fala da perseguição. Quem mais foi perseguido com essa Revolução Cultural? Os intelectuais, os artistas, os professores. Então ele chega a falar, inclusive, da queima de destruição de livros, né? Tinha que esconder. Onde tem cultura, esconda a cultura, porque as tropas vêm e destroem tudo. Um dos efeitos mais ruins da Revolução Cultural foi justamente tirar essas pessoas, esses intelectuais das universidades, o que causou um déficit, né, educacional gigantesco. E por que tirar? Então eles queriam combater os reacionários, os contra-revolucionários, aqueles que queriam ocidentalizar a China. Então o cara podia parar um ônibus, esses jovens entram lá e falar: você é um burguês, não vem cá. Você é intelectual, venha para cá.
e levava essas pessoas para trabalhos no campo. Então, vocês vão saber o que é o trabalho manual, o que é plantar arroz. Eu acho que é interessante essa ideia de sentir o que é o trabalhador, ou o que é o trabalho árduo. Mas cada um na sua, né? Então houve aí um prejuízo muito grande para a questão cultural na China, inclusive das universidades. Mas a que se propunha essa revolução cultural? Eu tinha notado algumas coisas aqui, está bastante estrado no texto. Ó, uma, contra o reformismo, um reformismo que já existia na União Soviética e que está começando a existir na China. Então ele quer combater esse reformismo e essa burocracia do Partido Comunista Chinês. Para eles isso significava também combater a ocidentalização e combater o capitalismo. Era uma forma de fazer propaganda do governo, de afastar os críticos de Mao Tse Tung e consolidar o poder de Mao Tse Tung com razoável violência, né? Humilhações, né? Pegava alguns intelectuais, colocava aquele chapéu de ponta, assim, de burro, né? Os humilhava e tal. Mas não é só isso, tá? Então, o que você vai encontrar em textos diferentes? Alguns aspectos mais positivos, vamos dizer assim. Essa integração do trabalho manual ao trabalho intelectual. Então, todo intelectual teria que passar por uma experiência de trabalho no campo, como um meio de promover o fervor revolucionário. Até achavam que esse entusiasmo ajudaria no prosseguimento, na efetivação da revolução. Uma rejeição de valores da cultura ocidental, rejeição dos valores da sociedade de consumo e rejeição dos valores da sociedade capitalista. Revolução cultural. Na prática, afastou, obviamente, né, os opositores, fortaleceu Mao Tse Tung, mas o Mao Tse Tung vai morrer em 1976, já inclusive bastante velho. Tem que entender que nesse período a China tinha até melhorado em alguns aspectos, tinha crescido. Em 64, a China já explodia sua bomba atômica, já tinha energia nuclear. Em 65, ela já tinha lançado o seu primeiro satélite. Eu vi um gráfico interessante que mostra o crescimento chinês a partir dos anos 60. Então, só para ter umas ideias, a mortalidade, né, despencou. Então você tinha uma expectativa de vida em 1960 de 43 anos. Tá? Essa expectativa de vida em 78 vai para 66 anos. E em 2016 ela supera 76 anos. Do outro lado, quando você vai falar então de alfabetização, né, de escolaridade, para aqueles que estão aí acima dos 15 anos, a partir deles, a população chinesa em 1982, tinha mais de 65% da população alfabetizada. Em 1990, já eram mais de 77%. Em 2000, mais de 90%. E em 2010, mais de 95% da população chinesa, que é absurdamente grande, está alfabetizada. Portanto, você vê um significativo crescimento aí. Tá? O regime chinês, que vai ser implantado desde a Revolução, e é o que existe até hoje, é o regime de partido único. Por quê? Porque é o Partido Comunista que manda e é assim que eles encaminham. Seria, se fosse na perspectiva marxista, é aquela ditadura do proletariado, né?
Mas veja, aquilo lá é uma proposta, isso aqui é uma realidade. Então é o socialismo chinês que é assim. Então, mais ou menos, eu tinha notado também aqui, a população da China tem mais de 1,3 bilhão de pessoas, tá? Quase 90 milhões, 88 milhões estão no Partido Comunista. Então, veja como é que é uma base. 3 mil formam o Congresso Nacional do Povo. 350 pessoas formam o Comitê Central. Então, o Congresso é aquele que representa a população como um todo. O Comitê Central, 350 desses. Acima deles tem o Politburo, com 25 pessoas. Depois, dentro do Politburo, são 7, né, que formam o Comitê Permanente do Politburo. E um que é o secretário-geral, que também é o presidente do país. Então e as discussões se dão todas dentro dessas instâncias, elas existem, mas dentro